Samadhi é uma palavra antiga do sânscrito para a qual não existe nenhum equivalente moderno. Há um desafio essencial ao fazer um filme sobre Samadhi. Samadhi se refere a algo impossível de ser transmitido no nível da mente. Este filme é simplesmente a manifestação exterior da minha jornada interior. A intenção não é ensinar algo sobre Samadhi ou fornecer informações para a sua mente, mas sim inspirar você a descobrir diretamente sua verdadeira natureza. Samadhi é mais relevante hoje do que em qualquer outra época da história. Vivemos um momento em que não somente esquecemos o que é Samadhi, mas esquecemos que nós esquecemos. Esse esquecimento é Maya, a ilusão do eu. Como humanos, a maioria de nós vive imerso em nosso dia a dia, com uma mínima noção de quem somos, do porquê estamos aqui ou para onde vamos. A maioria de nós nunca percebeu o verdadeiro ser, a alma, ou o que Buda chamou Anatta, aquilo que está além do nome e da forma das coisas, além do pensamento. Como resultado, acreditamos que somos esses corpos limitados. Vivemos com medo, consciente ou inconsciente, de que a estrutura limitada do eu, com a qual estamos identificados, irá morrer. No mundo de hoje, a maioria das pessoas que estão empenhadas em práticas religiosas ou espirituais, como yoga, oração, meditação, cânticos religiosos ou qualquer tipo de ritual, estão praticando técnicas que são condicionadas, o que significa que são apenas parte das construções do ego. O problema não é a busca e a prática dessas atividades. Pensar que você encontrou a resposta em alguma atividade externa é o problema. Espiritualidade, em sua forma mais comum, não é diferente do pensamento patológico que está acontecendo por toda parte. É mais uma agitação da mente. É mais uma atividade humana do que uma expressão do ser. A construção do ego precisa de mais dinheiro, mais poder, mais amor, mais tudo. Aqueles que estão no chamado caminho espiritual desejam ser mais espiritualizados, mais despertos, mais serenos, mais pacíficos, mais iluminados. O perigo de você assistir este filme é que sua mente vai querer possuir Samadhi. Ainda mais perigoso é que sua mente pode pensar que já possui Samadhi. Sempre que houver um desejo de alcançar algo, você pode ter certeza de que é uma construção do ego. Samadhi não tem a ver com alcançar ou acrescentar qualquer coisa para si mesmo. Vivenciar Samadhi é aprender a morrer antes de morrer.
Vida e morte são como yin e yang, um contínuo inseparável, incessantemente se desdobrando sem começo nem fim. Quando afastamos a morte, também afastamos a vida. Quando você experimenta diretamente a verdade de quem você é, não há mais medo da vida ou da morte. Nossa sociedade e cultura é quem molda quem somos. Ao mesmo tempo, somos escravos de profundos desejos e aversões, inconscientes e biológicos, que governam nossas escolhas. A construção do ego não é mais do que um impulso de repetir. É simplesmente o caminho que a energia seguiu e a tendência dessa energia de seguir esse caminho novamente, seja positivo ou negativo para nosso organismo. Existem infinitos níveis de memória ou níveis mentais, espirais dentro de espirais. Quando sua consciência se identifica com essas memórias ou construções do ego, você fica preso ao condicionamento social que pode ser chamado matriz. Há aspectos do ego de que podemos estar conscientes, mas são os aspectos inconscientes, conexões muito antigas, medos existenciais primitivos que realmente estão dirigindo toda a máquina. Padrões infinitos de apego à busca do prazer e ao afastamento da dor são sublimados em comportamentos patológicos. Nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas crenças, nossos pensamentos e todo o nosso modo de viver. Como gado, a maioria dos seres humanos vive e morre em uma obediência passiva, alimentando a matriz com suas próprias vidas. Vivemos presos em padrões limitados, muitas vezes vidas cheias de grande sofrimento, e nunca nos ocorre que podemos realmente ser livres. É possível abandonar a vida que foi herdada do passado para viver uma nova vida através do despertar do mundo interior. Todos nascem neste mundo com estruturas biológicas condicionadas, mas sem consciência de si mesmo. Quando você olha para os olhos de uma criança, não há vestígio do ego, apenas um vazio luminoso. O que cresce dentro dessa criança são máscaras que escondem a consciência. Shakespeare disse: "O mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres não passam de meros atores." Em um indivíduo desperto, a consciência brilha através da personalidade, através da máscara. Quando você desperta, você não se identifica com seu personagem. Não acredita que você é a máscara que está usando. Mas também não abandona o papel que está desempenhando.
Quando estamos identificados com o nosso personagem, nossa personalidade, isso é Maya, a ilusão do eu. Samadhi é o despertar do sonho do personagem no jogo da vida. Dois 2.400 anos depois que Platão escreveu a República, a humanidade ainda está saindo da caverna de Platão. Na verdade, podemos estar mais fascinados por ilusões do que jamais estivemos. Platão narra um relato de Sócrates sobre um grupo de pessoas que viviam acorrentadas em uma caverna por toda a vida, apenas olhando para uma parede à sua frente. Tudo que podiam ver eram sombras projetadas na parede pelas coisas que passavam diante de um fogo que estavam atrás delas. Esse show de marionetes se torna o mundo real para aquelas pessoas. De acordo com Sócrates, as sombras pareciam tão verdadeiras que os prisioneiros jamais conseguiam ver a realidade. Mesmo depois de terem conhecimento da existência do mundo exterior, eles continuavam a acreditar que as sombras eram tudo o que existia. Mesmo se eles suspeitassem que havia algo mais, não estavam dispostos a deixar aquilo que já conheciam. A humanidade hoje é como aquelas pessoas que só viam as sombras na parede da caverna. As sombras são os nossos pensamentos. O mundo da mente, dos pensamentos, é o único mundo que conhecemos. Mas há outro mundo que está além do pensamento, além da mente dualista. Você está disposto a sair da caverna? A deixar tudo o que você acredita ser realidade? Para descobrir a verdade de quem você realmente é? Para vivenciar Samadhi, é necessário desviar a atenção das sombras, dos pensamentos, e olhar na direção da luz. Quando uma pessoa está acostumada somente com a escuridão, então deve, pouco a pouco, ir se acostumando à luz. Da mesma forma, se adaptar a qualquer novo paradigma leva tempo e esforço, e exige uma vontade de explorar o novo e abandonar o velho. A mente pode ser comparada a uma armadilha para a consciência, como um labirinto ou uma prisão. Não é você estar em uma prisão, você é a prisão. A prisão é uma ilusão. Se você estiver identificado com o eu ilusório, então você está dormindo. Quando você percebe a prisão e passa a lutar para sair da ilusão, então você estará tratando a ilusão como se fosse real e você ainda permanecerá dormindo. Só que agora, o sonho se torna um pesadelo. Você estará perseguindo e fugindo das sombras para sempre. Samadhi é o despertar do sonho da divisão do eu ou da construção egóica. Samadhi é despertar da identificação com a prisão que chamamos eu. Você nunca poderá ser realmente livre
porque onde quer que vá, a prisão estará lá. Despertar não se trata de se livrar da mente ou da matriz. Pelo contrário, quando você não está identificado, então você pode experimentar o jogo da vida em sua totalidade, apreciando o show da vida como ele é, sem desejo ou medo. Nos antigos ensinamentos, isso era chamado de jogo divino de Lila, o jogo de atuar na dualidade. A consciência humana é um contínuo. Em um extremo, nós humanos estamos identificados com o eu material. No outro extremo está o samadhi, o desapego do eu. Cada passo que damos no contínuo em direção a samadhi traz menos sofrimento. Menos sofrimento não significa que a vida está livre da dor. Samadhi está além da dualidade de dor e prazer. O que significa é que há menos mente, menos eu criando resistência a tudo que se revela. E essa resistência é o que cria sofrimento. Pensar samadhi, ao menos uma vez, permite que você veja o que está na outra extremidade do contínuo da consciência, para que você veja que há algo além do mundo material e do interesse egoísta. Quando há uma interrupção real da ação da estrutura do eu em samadhi, então não há pensamento egóico, nenhum eu, nenhuma dualidade, mas ainda existirá o eu sou, ou anatta. Nesse vazio está o amanhecer da verdadeira sabedoria, a compreensão de que o ser interior está muito além do jogo da dualidade, além de todo o contínuo. O ser interior é atemporal, imutável, sempre presente aqui e agora. A iluminação é a fusão da espiral primordial, do mundo manifestado ou do lótus em constante mutação, no qual o tempo se desdobra com o seu ser atemporal. Sua conexão interna cresce como uma flor desabrochando, desde o momento em que você não mais se identifica com o eu, tornando-se uma ponte viva entre o mundo do tempo e o mundo atemporal. A percepção do ser interior é apenas o começo do caminho. A maioria das pessoas terá que experimentar e perder samadhi inúmeras vezes na meditação antes que sejam capazes de incorporar essa nova realidade em outras facetas da vida. Não é incomum ter profundas percepções sobre a natureza do seu ser durante a meditação ou autoinvestigação, apenas para se ver novamente caindo de volta em velhos padrões, esquecendo a verdade de quem você é. Para perceber a quietude ou o vazio em cada aspecto da vida, em cada aspecto de si mesmo, é preciso tornar-se o próprio vazio dançando, como ocorre com todas as coisas. Quietude não é algo separado do movimento, não é algo oposto ao movimento. Ao vivenciar samadhi, você percebe a quietude como sendo idêntica ao movimento. A forma é idêntica ao vazio.
Isso não tem sentido para a mente, porque a mente é a porta de entrada para a dualidade. René Descartes, pai da filosofia ocidental, é famoso pela máxima: penso, logo existo. Nenhuma outra frase resume de maneira mais clara a queda da civilização e a total identificação com as sombras na parede da caverna. O erro de Descartes, como o erro de quase todos os seres humanos, foi identificar o ser interior com o pensamento. No início de seu mais famoso tratado, Descartes escreveu que quase tudo pode ser posto em dúvida. Ele acreditava que poderia duvidar dos sentidos e até mesmo dos pensamentos. Da mesma forma, no Kalama Sutra, com o objetivo de encontrar a verdade, Buda disse que devemos duvidar de todas as tradições, escrituras e ensinamentos, além de todo o conteúdo da mente e dos sentidos. As ideias de Descartes e de Buda iniciam com total ceticismo, mas a diferença é que Descartes parou de questionar no nível do pensamento, enquanto Buda foi além dos níveis mais profundos da mente. Talvez, se Descartes fosse além da mente racional, ele tivesse percebido sua verdadeira natureza e a consciência ocidental seria muito diferente nos dias de hoje. Em vez disso, Descartes escreveu a possibilidade da existência de um demônio maligno que poderia estar nos mantendo sob um véu de ilusão. Descartes não reconheceu esse demônio pelo que ele realmente era. Como no filme Matrix, nós poderíamos estar conectados a uma programação elaborada para alimentar um mundo de sonhos e ilusão. No filme, os seres humanos vivem na matriz, enquanto em outro nível são apenas baterias, alimentando com sua força vital as máquinas, que usam a energia humana para seus próprios propósitos. Sempre querem culpar algo fora de si mesmos pelo estado do mundo ou por sua própria infelicidade. Quer seja uma pessoa, um grupo ou país em particular, uma religião ou algum tipo Illuminati de controle, como o demônio de Descartes ou as máquinas sencientes no filme Matrix. Ironicamente, o demônio de Descartes imaginava era exatamente como ele definia a si próprio. Quando você vivencia Samadhi, fica claro que há um controlador, há uma máquina, um diabo dominando sua vida dia após dia. A máquina é você. A estrutura do ego é composta de uma porção de pequenos subprogramas ou pequenos chefes. Um chefinho deseja comida, outro deseja dinheiro, outro status, posição, poder, sexo, intimidade. Outro quer mais consciência ou atenção dos outros. Os desejos são literalmente infinitos e nunca podem ser satisfeitos. Gastamos muito tempo e energia decorando nossas prisões,
cedendo às pressões para melhorar nossas máscaras e alimentando os pequenos chefes, tornando-os mais poderosos. Como viciados em drogas, quanto mais tentamos satisfazer nossos chefinhos, mais alimentamos nossos desejos. O caminho para a liberdade não se constrói pelo desenvolvimento do ego ou por alguma forma de satisfazer os propósitos do eu, mas sim pelo abandono total dos propósitos do eu. Algumas pessoas têm medo de que o despertar de sua verdadeira natureza seria o mesmo que perder a individualidade e o prazer de viver. Mas a verdade é exatamente o oposto. A real individualidade somente pode ser expressada quando o ego é superado. Permanecer adormecido na mecânica do sistema é um motivo pelo qual a maioria de nós nunca descobre o que a alma realmente quer expressar. O caminho para Samadhi passa pela meditação, que permite observar o eu condicionado, aquilo que muda, e também perceber o próprio ser, aquilo que não muda. Quando você alcançar um estado de quietude, a fonte de seu ser, então você espera mais instruções, mas sem exigências quanto a qualquer modificação no mundo exterior. Não é mais a vontade do ego, mas a vontade do ser sendo realizada. Se a mente tentar mudar o mundo exterior somente para ajustá-lo a alguma ideia do que acredita ser a verdade, é o mesmo que tentar mudar a imagem em um espelho, tentando modificar a própria imagem refletida. Para ver a imagem no espelho sorrir, você obviamente não pode manipular a imagem refletida. Você deve perceber que você mesmo é a fonte da imagem no espelho. A compreensão do verdadeiro ser não implica necessariamente que qualquer coisa no mundo exterior precisa mudar. O que muda é a consciência, a energia interior, que é libertada dos padrões condicionados e torna-se disponível para ser direcionada pelo ser. Você somente poderá tornar-se consciente dos propósitos do ser quando for capaz de observar o ego condicionado e se desapegar de seus infinitos desejos. Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi condenado pelos deuses a repetir uma tarefa sem sentido por toda a eternidade. Sua tarefa era empurrar uma pedra montanha acima e depois deixá-la rolar montanha abaixo. O existencialista francês e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus, usou a realidade de Sísifo como uma metáfora para a humanidade. Então perguntou: como podemos encontrar significado nesta existência absurda? Os seres humanos trabalham duro, sem parar, construindo um amanhã que nunca chega. E finalmente, morremos. Ao percebermos essa verdade, surgem dois caminhos. Nos identificamos com nossos egos e enlouquecemos, ou despertamos e nos tornamos livres. Nunca teremos sucesso em nossa luta no mundo exterior,
porque este é apenas um reflexo do nosso mundo interior. O absurdo da situação torna-se claro quando há um completo e absoluto fracasso do ego tentando despertar através de suas buscas inúteis. Nos vem a um ditado: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Após a iluminação, corte lenha e carregue água. Antes da iluminação, é preciso rolar a bola até o topo da montanha. Após a iluminação, também é preciso rolar a bola até o topo da montanha. O que mudou? A resistência interior à realidade. A luta foi abandonada, ou melhor, o ego que luta foi percebido como ilusório. A vontade individual, ou a mente individual, e a vontade divina, ou a mente superior, estão alinhadas. Samadhi é acabar com toda a resistência anterior à mudança dos fenômenos externos, sem nenhuma exceção. Aquele que é capaz de manter a paz interior, independente das circunstâncias, atingiu o verdadeiro Samadhi. Você abandona a resistência não porque aceita passivamente uma coisa ou outra, mas para que sua liberdade interior não dependa de eventos exteriores. É importante salientar que quando aceitamos a realidade como ela é, não significa necessariamente que paramos de agir no mundo ou nos tornamos pacifistas. Na verdade, o que ocorre é exatamente o contrário. Quando somos livres para agir sem a influência de motivos inconscientes, então é possível agir em alinhamento com o tal, com toda a força de nossa energia interior. Muitos podem argumentar que precisamos lutar mais duramente contra nossos inimigos para mudar o mundo e conquistar a paz. Lutar pela paz é como gritar pelo silêncio. Apenas cria mais daquilo que você não quer. Hoje em dia há uma guerra contra tudo. Guerra contra terrorismo, guerra contra a doença, guerra contra a fome. Toda guerra é, na verdade, uma guerra contra nós mesmos. A guerra é parte de um delírio coletivo. Dizemos que queremos a paz, mas continuamos a eleger líderes que defendem a guerra. Mentimos a nós mesmos, dizendo que defendemos os direitos humanos, mas continuamos a comprar produtos feitos com trabalho escravo. Dizemos que queremos ar puro, mas continuamos a poluir. Queremos que a ciência nos cure do câncer, mas não mudamos nossos hábitos autodestrutivos e que nos tornam mais suscetíveis a doenças. Nos iludimos pensando que estamos promovendo uma vida melhor. Não queremos ver nossas partes ocultas que estão tolerando o sofrimento e a morte. A crença de que podemos ganhar a guerra contra o câncer, a fome, o terror ou qualquer outro inimigo que foi criado por nosso próprio modo equivocado de pensar e agir, na verdade, apenas alimenta a ilusão de que não precisamos mudar a forma como agimos neste planeta. O mundo interior é onde a revolução deve começar. Somente quando pudermos sentir a espiral da vida em nosso interior é que o mundo exterior entrará em alinhamento com o tal. Enquanto isso não acontece,
Qualquer coisa que façamos apenas contribuirá para o caos já criado pela mente. A guerra e a paz surgem juntas em uma dança sem fim, formando um contínuo. Uma não pode existir sem a outra. Assim como a luz não pode existir sem escuridão, e o que está acima não pode existir sem o que está abaixo. O mundo parece querer luz sem escuridão, plenitude sem vazio, felicidade sem tristeza. Quanto mais a mente se envolve, mais dividido o mundo se torna. Cada solução criada pela mente egóica é impulsionada pela ideia de que há um problema, mas a solução se torna um problema ainda maior do que aquilo que estava tentando resolver. O que você resiste, persiste. A criatividade humana cria novos antibióticos somente para descobrir que a natureza fica mais esperta à medida que as bactérias se fortalecem. Apesar dos nossos melhores esforços na direção do progresso, a quantidade de pessoas com câncer está aumentando, a fome no mundo cresce continuamente e o número de ataques terroristas em todo o mundo continua crescendo. O que há de errado com nossa forma de pensar e agir? Como um aprendiz de feiticeiro do poema de Goethe, conquistamos um grande poder, mas nos falta sabedoria para utilizar este poder. O problema é que não entendemos a ferramenta que estamos usando. Não entendemos a mente humana nem a sua real função e propósito. A crise nasce do nosso modo de pensar condicionado e limitado, da maneira como sentimos e experimentamos a vida. O racionalismo roubou nossa capacidade de reconhecer e experimentar a sabedoria das culturas antigas. O pensamento egóico nos roubou a capacidade de sentir a profunda sacralidade da vida e também de perceber níveis completamente diferentes de consciência, que agora estão quase perdidos para toda a humanidade. Na antiga tradição egípcia, néters eram formas arquetípicas cujas características podiam ser encarnadas por aqueles que purificavam seus corpos físico e espiritual para estarem aptos a abrigar níveis de consciência superiores. O néter original, o princípio divino dessa sabedoria, era conhecido como Thoth ou Tehuti, normalmente retratado como um escriba com a cabeça de um pássaro ou de um íbis. Representava a origem de todo o conhecimento e sabedoria. Thoth poderia ser descrito como o princípio cósmico do pensar ou do pensamento. Thoth nos deu a linguagem, os conceitos, a escrita, a matemática e todas as artes e manifestações da mente. Somente aqueles que haviam passado por treinamento especial eram autorizados a acessar o conhecimento sagrado de Thoth. O livro de Thoth não é um livro físico, mas é a sabedoria do reino akáshico ou etérico. A lenda conta que o conhecimento de Thoth estava profundamente escondido em um lugar secreto dentro de cada ser humano,
que estava protegido por uma serpente dourada. O mito arquetípico da serpente ou dragão que guarda um tesouro permeia muitas culturas. E tem sido chamado por nomes como Kundalini Shakti, Ki, Espírito Santo ou energia interior. A serpente dourada é a construção egóica que está ligada na energia interior. E até que ela seja dominada e superada, a alma nunca será capaz de alcançar a verdadeira sabedoria. Foi dito que o livro de Thoth apenas trouxe sofrimento a qualquer indivíduo que o leu, mesmo que encontrasse os segredos dos deuses e tudo o que está escrito nas estrelas. O que deve ser entendido é que o livro trouxe sofrimento a qualquer indivíduo que o leu, a qualquer ego que tentou controlar o conhecimento superior. Na tradição egípcia, a consciência desperta era representada por Osíris. Sem essa consciência desperta, qualquer conhecimento ou entendimento obtido pelo eu limitado seria perigoso, desconectado da sabedoria superior. O olho de Horus tinha que estar aberto. O conhecimento esotérico é semelhante à conhecida história bíblica da queda no Jardim do Éden. O livro de Thoth é comparável ao livro do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto Adão e Eva foram tentados a comer. A humanidade comeu o fruto proibido, abriu o livro de Thoth e foi expulsa do jardim. A serpente é uma metáfora para a espiral primordial que se estende do microcosmo ao macrocosmo. Neste momento, a serpente é o próprio ego vivendo em você. É a própria mente egóica se expressando no mundo que construímos. Nunca tivemos acesso a tanto conhecimento. O conhecimento humano tem penetrado profundamente no mundo material, até mesmo encontrando a chamada partícula de Deus. Porém, nunca fomos mais limitados e mais ignorantes de quem somos. Não sabemos como viver e não compreendemos o mecanismo pelo qual criamos sofrimento. Nossa forma de pensar criou o mundo como é agora. Sempre que rotulamos algo como bom ou mal, ou criamos preferências em nossa mente, é devido ao surgimento de estruturas egóicas ou interesses pessoais. A solução não é lutar pela paz ou conquistar a natureza, mas simplesmente reconhecer a verdade. Que a própria existência da estrutura do ego cria dualidade, cria uma divisão entre o eu e o outro, o meu e o seu, homem e natureza, interior e exterior. O ego é a violência. O ego cria uma barreira, uma divisão em relação ao outro para afirmar sua própria existência. Sem ego, não há guerra contra nada. Não há egoísmo. Não há o impulso egoísta de querer se dar bem, enganando os demais.
As crises externas em nosso mundo refletem uma grave crise interna. Não sabemos quem somos. Estamos completamente identificados com o nosso ego, enfraquecidos por nosso medo e separados de nossa verdadeira natureza. Raças, religiões, países, afiliações políticas, qualquer grupo do qual façamos parte, somente reforçam nossa identidade egoísta. Hoje em dia, quase todo grupo que existe em nosso planeta quer reivindicar sua perspectiva como certa e verdadeira, da mesma forma que fazemos a nível pessoal. Ao afirmar a verdade como sua, um grupo perpetua sua própria existência da mesma forma que um ego se limita e se separa em relação aos outros. Nos dias de hoje, mais do que nunca, diferentes realidades e sistemas de crença polarizados estão coexistindo na Terra. É possível que diferentes pessoas tenham pensamentos e reações emocionais completamente diferentes aos mesmos fenômenos externos. Da mesma forma, Sansara e Nirvana, céu e inferno, são dimensões diferentes representadas em um mesmo mundo. Um evento que pode parecer apocalíptico para uma pessoa pode ser visto como uma bênção para outra. Diante desta realidade, está claro que as circunstâncias externas não devem afetar o seu mundo interior. Vivenciar Samadhi é tornar-se uma roda automotora, tornar-se autônomo, um universo em si mesmo. Sua experiência de vida não se torna dependente das mudanças dos fenômenos externos. Uma analogia pode ser feita com o cubo de Metatron. Metatron é mencionado em vários antigos textos cristãos, islâmicos e judaicos, e é relacionado com o arquétipo egípcio Thoth, como também a Hermes Trismegisto da Grécia. Metatron está intimamente ligado ao tetragramaton. O tetragramaton é o padrão geométrico fundamental, o modelo ou emanação primordial da realidade física, que tem sido chamado de Palavra de Deus ou Logos. Aqui vemos uma representação bidimensional da figura, mas se você olhar com atenção, poderá ver um cubo 3D. Quando você vê o cubo, nada mudou na figura, mas sua mente adicionou uma nova dimensão ao que você está vendo. Perceber diferentes dimensões é simplesmente uma questão de habituar-se a uma nova maneira de perceber o mundo. Ao vivenciar Samadhi, não nos limitamos a um só ponto de vista, nos tornamos livres para criar novas perspectivas, porque não há um eu apegado a um determinado ponto de vista. As maiores mentes da história humana sempre apontaram para níveis de pensamento além da estrutura limitada do eu. Para Einstein, a verdadeira medida de um ser humano é determinada principalmente pelo grau e pela compreensão que alcançou em relação à libertação do eu. O pensamento e a existência do eu não são um mal. O pensamento é uma ferramenta maravilhosa quando a mente está a serviço do coração. A filosofia Vedanta diz que a mente é um bom servo, mas um péssimo mestre. O ego está sempre filtrando a realidade através da linguagem e dos rótulos e constantemente julgando, sempre preferindo uma coisa à outra. Se a mente e os sentidos forem os seus mestres, então criarão um sofrimento sem fim, sempre desejando ou rejeitando, nos mantendo presos no mundo do pensamento.
Se você quiser vivenciar Samadhi, não julgue seus pensamentos como bons ou maus, mas descubra quem você é além dos pensamentos, além dos sentidos. Quando todos os rótulos são descartados, então é possível ver as coisas como elas realmente são. No momento em que é dito a uma criança o que é um pássaro, se ela guardar apenas o conceito do que foi dito, então nunca mais verá um pássaro novamente. No futuro, a criança verá apenas seu pensamento. A maioria das pessoas pensa que é livre, consciente e desperta. Se você acredita que já está desperto, então por que se esforça tanto para alcançar o que você acredita que já tem? Antes que seja possível despertar, é necessário aceitar que você está adormecido, vivendo na matriz. Examine sua vida honestamente, sem mentir para si mesmo. Você é capaz de mudar seu padrão de vida robótico e repetitivo? Você consegue parar de buscar o prazer e evitar a dor? Você continua viciado em determinadas comidas, atividades ou passatempos? Você está constantemente julgando, culpando, criticando a si mesmo e aos outros? Sua mente está o tempo todo procurando por novos estímulos ou você se sente plenamente realizado quando em total silêncio? Você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você? Você está buscando aprovação ou algum reforço positivo? Você tem sofrido com a autossabotagem em sua vida? O modo como a maioria das pessoas vive hoje será igual ao modo como viverão amanhã, daqui a 1 ano e daqui a 10 anos. Quando você começa a observar sua natureza robotizada, você se torna mais esperto. Você começa a reconhecer a profundidade do problema. Reconhecer que você está completamente adormecido, perdido em um sonho. Como os habitantes da caverna de Platão, muitos do que ouvem esta verdade não estarão dispostos ou não serão capazes de mudar suas vidas, simplesmente porque estão apegados ao seu modo de viver e pensar. Nos empenhamos em justificar nosso modo de viver e pensar, preferindo enterrar a cabeça na areia ao invés de encarar a verdade. Queremos nossos salvadores, mas não estamos dispostos a subir na cruz. O que você está disposto a fazer para ser livre? É preciso perceber que se você mudar seu mundo interior, você deverá estar preparado para mudar a vida exterior. Seu antigo modo de ser e sua antiga identidade deve se tornar o solo seco do qual uma nova vida surgirá. O primeiro passo para o despertar é perceber que estamos identificados com a matriz e com as máscaras criadas em nossa mente. Algo dentro de nós deve ouvir esta verdade e despertar deste profundo sono. Há uma parte de você, algo atemporal, que sempre conheceu a verdade. A matriz incutida na mente nos distrai, nos entretém, nos mantém eternamente fazendo, consumindo, apegados em um ciclo de desejo e aversão
há coisas que mudam o tempo todo e nos impedindo de despertar nossa consciência, de vivenciar Samadhi, algo que é nosso por direito de nascimento, por sermos seres capazes de evoluir. Pensamento patológico é o que ocorre na vida normal. Sua essência divina tornou-se escravizada, identificada com a estrutura limitada do eu. A grande sabedoria, a verdade de quem você é, está enterrada profundamente em seu ser. Krishnamurti disse: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Identificação com a mente egóica é a doença. Samadhi é a cura. Os santos, sábios e seres despertos que conhecemos pela história da humanidade, todos aprenderam a sabedoria da auto-entrega. Como é possível perceber o verdadeiro ser? Quando você olhar além do véu de Maya e abandonar o eu ilusório, o que restará?